Olha, Dilma Rousseff, é isso mesmo, prometeu processar Jair Bolsonaro, que, segundo ela, a acusou de ter participado do assassinato de um militar durante a ditadura. Aspas para petista: o senhor Bolsonaro responderá no juízo criminal e civil por mais essa leviandade contra mim. Ele não poderá se escudar no cargo de presidente da República e irá ser cobrado por suas mentiras, calúnias e difamações. Fecho aspas. A declaração, que gerou a polêmica, ocorreu na viagem do presidente aos Estados Unidos e foi a seguinte, aspas: quem até há pouco ocupava o governo tinha suas mãos manchadas de sangue da luta armada, matando inclusive um capitão como eu. Eu rendo homenagem aqui ao capitão Charles Chandler, um herói americano, talvez um pouco esquecido na história, mas que escreveu sua história passando pelo Brasil. Fecho aspas, foi o que afirmou Bolsonaro sem citar o nome da ex-presidente empichada Dilma Rousseff. A Dilma, eu já escrevi vários artigos a respeito disso, já comentei no programa, ela participou, ela integrou pelo menos 3 grupos terroristas naquela época da luta armada, e esses grupos são responsáveis por assassinatos, a começar pelo do soldado de então 18 anos, se eu não me engano, Mário Cosel Filho. Houve um carro-bomba, foi acelerado para dentro de um quartel militar aqui em São Paulo e explodiu o corpo dele, despedaçou, e se pergunta até hoje o que a Dilma fazia nesse grupo, que tomou esse ato absolutamente drástico e extremo. Quer dizer, ela não foi a pessoa que acelerou o carro-bomba, mas o que ela fazia? O que ela estava fazendo? E é claro que quando a gente narra esses fatos que envolvem crimes pesados, a gente precisa ter um certo cuidado com a construção narrativa que a gente faz para não dar margem para que uma pessoa dessa, envolvida naquela luta armada com todos esses atos extremos, acabem processando, e o Jair Bolsonaro não costuma ter essa serenidade verbal para mostrar que ela fazia parte de um grupo, mas pode não ter sido, né? Não foi, pelas provas que se tem, evidentemente, a pessoa responsável por despedaçar o corpo de um militar, e nesse caso aqui ele se referiu ao do capitão Charles Chandler. Renata Barreto. Pois é, não sei nem por que a Dilma ainda existe. Sinceramente, se eu fosse a Dilma, eu ficaria muito quieta, né? Porque vamos combinar, ela gastou no último ano R$1.400.000 do dinheiro do pagador de imposto, com os benefícios que ela tem como ex-presidente, né? Ela ainda tem uma aposentadoria bem gorda, paga também pelos contribuintes, e sustentada pelas pessoas mais pobres, e obviamente ela é contra a reforma da Previdência. Então, assim, eu ficaria bem quieta, né? Porque além de tudo ela participou de grupos terroristas, sim, isso não tem como dizer que não. Talvez não tenha sido ela a puxar o gatilho, ou atacar a granada, ou fazer alguma coisa mais direta, digamos assim, no assassinato dessas pessoas, mas ela participou sim, então não tem muito o que falar, né? Exatamente, VPR, né, que foi responsável pela morte do Mário Cosel Filho, VAR Palmares, e pelo Colina também, Dilma Rousseff atuou. Diga aí, Rodrigo. Não, exatamente isso, quando você faz parte de um bando, e o bando vai fazer um assalto e alguém é morto por aquele bando, todo mundo é cúmplice. Agora, pode ser que você não tenha puxado o gatilho. Então, eu concordo com você, Felipe, que tem que ter um cuidado ao colocar isso para não dar margem a esse tipo de vitimismo depois. Acusação leviana, né? Agora, ela fez parte desses 3 grupos, o VPR, VAR, Palmares e Colina, que eram grupos terroristas, não lutavam por democracia contra a ditadura, coisa alguma, lutava com métodos de terrorismo a favor de uma ditadura como aquela existente em Cuba. Isso são fatos históricos, inegáveis. E essa narrativa toda que a esquerda tenta inventar, inverter, né, há anos, isso aí é que o presidente e outros vêm tentando desfazer. Agora, eu concordo com a Renata, o fato da Dilma Rousseff se manifestar publicamente, depois de tudo que ela fez com o país, já mostra a cara de pau e a impunidade do petismo nesse país. Quer dizer, destrói o país e, não satisfeita, não fica constrangida, envergonhada, quietinha no canto, sai falando besteira, sai se manifestando como se tivesse, né, opiniões construtivas para dar ao país e ao debate público, e não como aquela responsável por afundar o país em mais de 15 milhões de desempregados. Quer dizer, tenha santa paciência, é muita impunidade. O brasileiro tem memória muito curta. É por isso que são convidados ainda para colunista de jornal, coisas assim, figuras, né, que estão aí há décadas ajudando a destruir o país, defendendo planos exóticos, congelamentos e tudo. E esse pessoal, ainda mais na minha área da Renata, economistas, continuam
como os especialistas que vão ser ouvidos para falar, por exemplo, o que pensam da reforma proposta por Paulo Guedes. É uma insistência no fracasso que eu vou te contar. Até Sérgio Cabral virou colunista, né? Fernando Haddad também, Lindbergh e Vanessa Graziotin são entrevistadores agora. O pessoal leva em consideração a opinião do Bresser Pereira, gente. Bresser Pereira, vamos combinar, pai do congelamento de preços aí, eles levam em consideração a opinião desse cara até agora. E você... Eu tava sendo sutil, mas esse aí... Não, eu não tenho... eu falo mesmo aqui, Rodrigo, tô pra isso aqui mesmo, pra ser testa de ferro, não me importo não, mas é o tipo de coisa que você olha e pro meu pai, né, que é mais antigo, de banco também, que passou por todos os planos e tinha todo aquele trabalho de refazer, de explicar para as pessoas até o que estava acontecendo com o dinheiro delas, e passou por confisco e passou por tudo, e essas pessoas, elas continuam na cena. E fora isso, uma coisa que eu sempre comento é que assim, o Brasil, né, adora pegar as ideias que deram errado no mundo, tudo que deu errado. Não, vamos tentar no Brasil porque agora vai dar certo. Quer dizer, é realmente uma atrapalhada sem fim. O caso mais emblemático disso, volta e meia eu cito aqui nesse programa, é a entrevista com o Nen da Rocinha, preso, chefe do tráfico numa das favelas mais famosas do Rio e do Brasil, dando entrevista e dizendo que acha errado o policiamento ostensivo nas favelas, entendeu?